Você sabia que a maior pandemia do mundo ainda não aconteceu? A doença X preocupa cientistas e pode ser até 20 vezes mais perigosa do que a pandemia do Covid-19. Vamos falar sobre ela e também sobre as maiores pandemias que já aconteceram no mundo, agora no Teoria do Fim. Antes de começar, gostaria de falar do Apoia-se do canal, que está no QR Code também no link abaixo. Se você gosta do conteúdo que a gente produz, considere apoiar o canal clicando lá e contribuindo com o valor que você puder. E caso você não possa, deixe o seu like, comente e compartilhe, que isso já ajuda bastante. Bom, alguns episódios atrás a gente fez um react do vídeo do pastor Rodrigo Silva, onde ele fala de sinais da volta de Jesus e do Apocalipse. Um dos sinais que ele comenta é a pandemia do Covid, onde ele fala que foi a maior pandemia global da história e que não teve outras. Enfim, a gente acaba falando sobre isso. Eu vou deixar aqui o link do episódio, né? Foi acho que 2 episódios atrás, e você pode acompanhar também, onde eu demonstro que na verdade sim, a gente teve diversas pandemias no mundo e que a pandemia do Covid foi mais uma delas e não a mais forte, apesar da gente ter sofrido bastante e dela estar muito presente aí na nossa vida no dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouco mais dessas pandemias, né? Então eu fiz um ranking aqui das que eu considero as 5 piores pandemias da história, e também a gente vai falar um pouco da doença X, né? Essa doença aí que muitos cientistas acreditam que vai ser a maior pandemia de todas as outras, maior do que possivelmente a do Covid-19, e vamos entender um pouquinho sobre o que eles querem dizer com isso. Lembrando que esse ranking que eu fiz é baseado em algumas pesquisas, principalmente do impacto e também da quantidade de fatalidades. Não necessariamente ele é um ranking científico e não necessariamente essa ordem aqui é a ordem de prioridade. É mais uma seleção pessoal para a gente poder entender como que essas daqui impactaram a nossa vida. Em quinto lugar, por último, eu coloquei a pandemia do Covid. Por que eu coloquei ela aqui só que em quinto lugar? É uma pandemia global, afetou a vida de todo mundo, mas se a gente considerar a mortalidade dela em relação a outras doenças que aconteceram no passado, a mortalidade dela ela é mais baixa. Sim, morreram milhões de pessoas, a gente está falando de 7 milhões de pessoas aproximadamente no mundo. É uma mortalidade maior do que a da gripe comum, para não ter aquela discussão de que foi uma gripezinha. Sim, não, na verdade ela foi algo muito mais forte, não uma síndrome respiratória grave. Porém, comparado com os outros aqui, ela teve um impacto global, mas a quantidade de mortes dela não foi tão grande. É óbvio que se você comparar com o Ebola, por exemplo, que também é um vírus, a Covid é muito maior do que ele, em termos totais, apesar da mortalidade do Ebola ser muito maior. Só que o Ebola, ao mesmo tempo, ele é muito restrito a uma região, e como ele mata muito rápido, ele acaba não tendo nem tempo de se desenvolver. Então ele meio que se autodetermina na situação de não ter ali uma expansão tão grande. O Covid não, ele já demora muito mais tempo, ele infecta muito mais pessoas, é muito mais pela quantidade que ele consegue, por ser um vírus respiratório, se multiplicar entre as pessoas, do que pela mortalidade em si individual. Em quarto lugar, eu listei a pandemia de cólera, que é causada por uma bactéria, Vibrio cholerico, e essa bactéria ela causa uma infecção intestinal grave, e durante muito tempo, né, ela causou isso daí. Inclusive eu trouxe ela aqui, apesar dela não ser tão mortal em quantidade de milhões, a gente não tem exatamente, pelo menos eu não consegui encontrar a quantidade de pessoas que ela matou no total, porém ela já teve 7 grandes ondas no mundo, em diversas regiões diferentes, e até hoje ela mata cerca de 140 mil pessoas por ano no mundo. Então é uma pandemia que ainda está ativa. Ela teve momentos com maior incidência no mundo. Inclusive existem relatos de que uma dessas 7 ondas que aconteceram ali, principalmente na Índia, que se espalhou por outros lugares no mundo, foi na época da colonização, na colonização inglesa principalmente. Então teve um papel fundamental ali do exército, enfim, das pessoas que estavam colonizando aquela região em espalhar essa doença, que é uma doença que acaba sendo transmitida ali por água contaminada, enfim, de uma pessoa para outra, e é uma doença que basicamente ela mata a pessoa por uma infecção intestinal. Então a pessoa vai perdendo água e acaba passando, não aguentando, não suportando mais.
Então eu trouxe ela aqui em quarto lugar por causa disso. Não é uma coisa resolvida. Óbvio que atualmente a gente tem muito mais recurso para poder atuar com ela, para poder resolver, não deixar as pessoas morrerem, simplesmente como acontecia na época da colonização de muitos países. Ao mesmo tempo, a gente tem notícias em 2022 de um surto no Brasil, em regiões pobres, então ainda é uma doença com cuidado necessário. Em terceiro lugar, eu listei a peste negra. Peste negra, ou também peste bubônica, foi uma das doenças que mais afetou aí por volta do século XIV a humanidade. Ela tem origem na China, porém ela começa ali a se espalhar pela Europa e é onde ela tem realmente, entre aspas, ali o sucesso na sua mortandade. É uma doença que é transmitida por pulgas, né? Então muita gente acredita que é simplesmente por causa do rato e que por ter muito rato na Europa ela acabou se espalhando, mas na verdade é a pulga do rato. Então o rato acaba sendo um hospedeiro do agente que pode, né? Que também é hospedeiro, se é que a gente pode falar dessa forma, cientificamente não está tão correto, mas enfim, é pela pulga que ela é transmitida. E por que eu trouxe ela aqui? Estima-se que ela matou de 80 a até 200 milhões de pessoas, além de estar falando por volta do ano 1300, cerca de 1/3 da Europa morreu por causa dessa doença. Então, muito grave, essa peste negra, então, enfim, acabou ali na época da Idade Média, deixando um rastro de destruição enorme, a ponto das pessoas, né, não terem onde colocar corpos, enfim, foi bem dramático. É uma doença que ainda existe, porém, hoje, quando ela é descoberta no começo, ela é tratável, diferente do que acontecia naquela época, onde usava os mais diversos métodos de tratamento, porém a maioria deles ineficazes. Em segundo lugar, eu listei aqui a pandemia de varíola. Teve um episódio recente aqui no canal, que você pode dar uma olhada, eu vou colocar o link também dele, onde a gente fala especificamente da varíola, como que ela é uma doença que foi erradicada ali na década de 80, e no último caso conhecido, apesar dela ainda existir em laboratório e também em variantes como a varíola dos macacos, mas durante 80 anos ali ela matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Então é uma doença extremamente grave e ela matava com um índice muito alto ali as pessoas, e o tratamento dela era difícil e somente a vacina foi capaz então de curar ela. Então eu falo disso um pouco lá no episódio, como que inclusive uma varíola que atingia as vacas acabava ajudando a curar essa varíola mais forte que matava tanto. E ela é uma doença muito antiga também, existem relatos aí de que ela exista desde de 1400, 1500, enfim, não sabe exatamente, mas ela realmente teve maior êxito, vamos dizer, a partir ali dos anos de 1900. Né? Lembrando que ela também é causada por um vírus, e diferente da peste bubônica, da peste negra, que é causada também por uma bactéria. Então a gente tem aqui um mix até agora de vírus e bactérias, né? E em primeiro lugar, eu trouxe em primeiro lugar, apesar de não ter tido tantas mortes quanto a varíola ou quanto a peste negra, mas é uma doença extremamente relevante ainda, que é a pandemia do HIV, que causa a doença da AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é onde a pessoa acaba tendo dificuldade ali no sistema imunológico. Essa é uma doença que acredita-se que a origem dela é nos chimpanzés, que em algum momento foram caçados pelos seres humanos, e o consumo dessa carne poderia ter gerado aí as primeiras infecções. Ela teve um boom ali, vamos dizer assim, na década de 80 principalmente. E o que é relevante? Por que ela ainda é relevante? Porque ela ainda é uma doença muito ativa. Então é um vírus que circula, é uma doença que circula. A gente teve muitos avanços na medicina no sentido de prevenção, né, desde a utilização de camisinha até métodos mais recentes aí de remédios pré e pós-exposição ao vírus, e o tratamento dela hoje em dia melhorou bastante, né, que acontecia muito na década de 80 e 90, e muitas pessoas vão se lembrar de diversos artistas famosos que acabaram pegando o vírus, desenvolvendo a AIDS e morrendo por causa da doença. Então nessa época era muito difícil o tratamento. Hoje em dia existe uma sobrevida bem melhor, mas ainda é uma doença ativa no mundo e muito relevante. O Brasil, na década de 90 para os anos 2000,
ali principalmente durante o governo do Fernando Henrique, ele foi referência global no tratamento de AIDS e prevenção de AIDS. Enfim, hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, os casos voltaram a aumentar, devido até essa questão também do preconceito, enfim, que sempre teve atrelada a essa doença, a esse vírus, mas é algo que ainda é muito relevante, né? Então a gente tem um potencial ainda de reduzir muitos casos dessa doença, que infelizmente ainda afeta, sobretudo, populações mais vulneráveis. Bom, essas foram as 5 pandemias que eu quis trazer aqui, mas vamos falar agora da doença X. O que seria essa doença X, então, né? Saiu uma notícia recente, estou falando aqui de 2024, onde alguns cientistas ali do Fórum Econômico Mundial trouxeram essa preocupação para debate. A maior preocupação que existe é essa doença X, ela não é uma doença que exista necessariamente nesse momento. Mas os cientistas acreditam que, na condição que a gente tem hoje, tanto de bactérias, vírus, fungos e até parasitas, que uma doença que possa se desenvolver num ambiente que está em constante mudança, que vai desde um aquecimento global até a multiplicação de vírus, superbactérias e fungos, isso poderia gerar a criação de uma superdoença. O que seria essa superdoença? Uma doença que a gente não tem a capacidade de controlar no início e que, com essa globalização que a gente enfrentou hoje, similar ao que acontecia no Covid, que ela possa se espalhar muito rápido. Então, o que acontece hoje? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma lista de doenças que tem que ser observadas pelos cientistas. E a ideia é você observar essas doenças para ver se elas estão sofrendo algum tipo de mutação ou mesmo crescimento e tentar agir antes da hora. Muita gente talvez se lembre de que, alguns anos atrás, um vídeo viralizou do Bill Gates, aquele da Microsoft, onde ele falava que um dos maiores riscos do mundo era uma pandemia. E muita gente atrelou depois isso, até em teorias da conspiração, a pandemia do Covid-19. Mas a realidade é que esse é um tema que ele vem muito forte já faz muito tempo. Por quê? Percebam, a gente acabou de falar das maiores pandemias da história, das maiores doenças da história. Todas essas doenças, algumas inclusive, ainda existem. Ainda matam pessoas no mundo atual, onde a gente já tem tecnologia, tem avanço. Imagina o surgimento de uma nova doença como essa. Então, o que os cientistas estão fazendo é tentando se preparar para que, quando ela surgir, e não se fala se ela surgir, sim quando, porque acredita-se que, assim como aconteceu com o coronavírus, pode vir essa doença mais forte, como, por exemplo, aqui é só uma especulação, uma varíola, por exemplo, com o potencial de se espalhar como foi o coronavírus, seria muito mais mortal do que o coronavírus. Então a ideia é se preparar. O que a gente pode fazer como os meros mortais? Estar atento às recomendações. No final, existem muitas recomendações básicas de lavar as mãos, a gente não comer coisa que a gente não conhece, a gente, quando frequentar lugares diferentes, tomar cuidado, não entrar em contato com animais ou qualquer outra coisa que a gente não conheça, seja animais silvestres, todas aquelas preocupações de higiene básica, de fazer uma limpeza adequada, enfim, de comer coisas saudáveis, tudo isso está correlacionado. É óbvio que é meio que fazer o básico, mas não tem muito que a gente fazer, afinal a gente está falando da doença X, que realmente ninguém sabe o que é, quando vai acontecer, mas existe uma certeza de que pode acontecer e que vai acontecer em algum momento da humanidade. Talvez resta a gente esperar que não aconteça tão logo para que a gente possa estar mais preparado. Enfim, esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Comente o que você achou. Se tem alguma coisa aqui que eu falei que você acha que faltou, que a gente poderia de repente colocar no próximo episódio. A sua opinião sobre esses temas é importante. Não se esqueça, apoie o canal para que a gente possa continuar o trabalho. Compartilhe com seus amigos, deixe um like. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.